Muito bem, galera, vamos lá para o exercício 6. O exercício 6 diz o seguinte, tem um monte de pergunta aí, mas nada de se estressar. Talvez os cálculos sejam um pouco chatos, porque a gente vai precisar de calculadora. Mas tranquilo, pau na jaca. Obviamente que no simulado você não vai precisar de calculadora, porque as contas vão estar mais tranquilas. Um corpo de 2,4 kg está preso a uma certa mola horizontal, cuja constante de força, é a nossa constante elástica, é o K, vale 4,5 kN por metro. Kilonewtons. O que é quilograma? 1000 gramas. O que é quilômetro? 1000 metros. Kilonewtons são 1000 newtons. Então, 4,5 kilonewtons são 4.500 newtons. A mola é esticada de 10 centímetros além da posição de equilíbrio e depois ela é solta. Ele pergunta um monte de coisa. Frequência de movimento, período, amplitude, velocidade máxima, aceleração máxima e em que instante o corpo passa pela primeira vez na posição de equilíbrio. E nesse instante, qual é o valor da aceleração? Bom, vamos lá para a nossa resolução e entendimento do problema. O que acontece é o seguinte, ele falou que ele pegou uma mola e a mola ele esticou a partir da posição original, ele fez a mola que estava presa numa estrutura, ele fez essa mola esticar o corpo 10 centímetros além da sua posição inicial. Esses 10 centímetros é a nossa amplitude, que em metros vai dar 0,1. Foi isso que ele fez. Quando ele solta, ela começa a oscilar para lá e para cá. A massa desse corpo que está aqui, ele nos forneceu 2,4 quilogramas. E diz que a constante dessa mola era de 4,5 kilonewtons por metro, ou seja, 4.500 newtons por metro. Tá? Quando ele vai fazer as perguntas para a gente, ele diz que a primeira pergunta é qual é a frequência do movimento. Bom, a frequência é o inverso do período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular no item B o período primeiro, que é 2π raiz quadrada da massa sobre a mola. Esses números são chatos. Isso aqui vai ficar 2π, olha só, a massa 2,4. E aqui, 4.500. Então, nós vamos precisar de uma calculadora para fazer essas contas aqui. Eu já adiantei o nosso lado, e essa conta toda aqui vai dar 0,145 segundos, tá? É claro que na prova o exercício não vai ter um número ingrato como esse, mas achei o período. Veja, achei o período, agora eu volto lá. A frequência vai ser igual a 1 sobre 0,145. E essa conta aqui também tem que ser feita na calculadora. E isso daqui dá aproximadamente 6,9. E a unidade de frequência é Hertz. Aqui, embora ele não tenha perguntado, eu já vou aproveitar, porque eu sei que eu vou precisar disso quando a gente vai ter que calcular a posição, voltar aqui no nosso exercício, tá vendo? Que ele vai pedir velocidade máxima, aceleração máxima. Então, eu vou precisar da pulsação para calcular na equação lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou calcular a nossa pulsação aqui. Nossa pulsação, o que ela é? 2π sobre t. Então, isso aqui vai ficar 2π sobre que número? 0,145. Também já calculei isso aí. Não, eu não calculei isso aí. Mas precisar é esse número aí, tá? Isso aqui, depois na calculadora a gente calcula. Não vou precisar disso agora. No item C, o que ele pergunta? Ele pergunta a amplitude. A amplitude, ela já tinha sido calculada aqui, ó. Ela é 10 centímetros, que é igual a 0,1 metro. No item D, ele pergunta a aceleração máxima. Bom, aceleração máxima, aí vem aquela história que a gente já fez num outro exercício. O quê? Qual seria a expressão? A expressão da aceleração máxima seria o seguinte. Menos a amplitude vezes a pulsação ao quadrado vezes o cosseno da pulsação vezes o tempo mais a fase inicial. Gente,
Quando é que isso daqui assume valor máximo? Quando isso daqui vale 1. Então, se eu coloco 1 aqui, a minha aceleração vai ser máxima. Então, a minha aceleração máxima vai ser igual a menos 0,1 vezes 2π ao quadrado sobre o período. Quem que é o período? 0,145. E aqui vai valer 1, então vezes 1. Isso aqui vai ficar fazendo essa continha aí, isso daqui vai dar aproximadamente 190 metros por segundo ao quadrado. É negativo? É negativo. O que a gente faz? Em módulo. Então, a aceleração máxima em módulo 190 metros por segundo ao quadrado. Maravilha. E daí? Daí que ele vai para o próximo exercício pedindo assim, qual é o valor da velocidade máxima? Então, aliás, esse daqui é o item E, e o item D é a velocidade máxima. Nós vamos fazer a mesma história. Como a gente calcula a velocidade máxima? A equação é menos a amplitude, pulsação, vezes seno da pulsação vezes o tempo, mais a fase inicial. Pessoal, mais uma vez, quando é que seno e cosseno admite valor máximo? Admite valor máximo quando tudo isso vale 1. Então, a gente faz tudo isso virar 1. Então, agora fica fácil. Ó, velocidade máxima vai ser igual a menos 0,1 vezes 2π sobre 0,145. Beleza? Aqui vai dar negativo? Vai dar negativo mais uma vez. Qual é o valor que isso daqui vai dar? Calculando isso aqui, já fiz a conta, dá 2,16 metros por segundo. Tem que ser máximo? Então, vamos para módulo. Então, a velocidade máxima é em módulo quanto? 2,16 metros por segundo. Beleza, chama a velocidade máxima. E a nossa última pergunta, que é: em que instante o corpo passa pela primeira vez na origem? A gente sabe que ele não está na origem. Ele vai começar a vir para cá, quando que ele passa aqui? Ele quer saber para nós qual é o tempo em que ele vai passar aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? O seguinte, para ele passar na origem, que é a pergunta F, quando ele passa na origem, o x é igual a 0. Se o x é igual a 0, eu vou igualar a expressão. X é igual a amplitude vezes o cosseno da pulsação vezes o tempo mais a fase inicial. Gente, isso aqui tem que dar 0. A amplitude, ela não vale 0. Ela vale 0,1. Esse número tem que ser que valor para dar 0? Isso aqui vai ter que ser 0, porque 0 vezes 0,1 vai dar 0. Qual o cosseno de que ângulo dá 0? Então, olha, cosseno deste ângulo vai ter que ser 0. Este ângulo aqui é de 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Então, eu vou fazer que o ângulo vai ter que ser igual a π sobre 2. Perfeito? Gente, a fase inicial, vamos lá para a nossa molinha. Quando a gente associa isso aqui ao nosso movimento circular e uniforme, quando ele começa aqui, que ângulo eu estou fazendo no círculo? Eu não estou fazendo o ângulo 0? Então, a fase inicial é 0. Fase inicial aqui, 30 graus, 60 graus. Fase inicial aqui, 45 graus. Fase inicial lá em cima, 60 graus. Mas está começando nesse ponto. Então, a fase inicial é 0. Se a fase inicial é 0, vamos lá para a nossa fase inicial. Isso daqui vale 0. Isso daqui vale quanto? 2π sobre o período vai ser igual a π sobre 2. Opa, esqueci do tzinho multiplicando, ó, tá? O π vai cortar π. Então, quem que é o nosso tzinho? Nosso tzinho vai ser igual. O t vai lá em cima multiplicando, dividido, 2 vem para cá dividindo,
2 vezes 2, 4. O período é quanto? 0,145 dividido por 4. Beleza? Isso daqui vai dar aproximadamente, vou precisar pegar a calculadora aí, porque ainda não calculei isso. Isso aí vai ficar 0,145 dividido por 4. Isso daí dá 0,036 segundos. E aqui está o nosso tempo. Ele perguntou para nós quanto vale a aceleração nesse instante. Veja. Posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio, lá do primeiro ano, a força resultante tem que ser igual a zero. Força resultante não é massa vezes aceleração igual a zero? A massa não é zero, ela vale 2,4. Que número tem que ser a aceleração para isso dar zero? Que número vezes isso dá zero? A aceleração é igual a zero. Então é a segunda pergunta que existe dentro do item F. Beleza? Com isso aqui nós matamos o exercício número 6.